Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de tentar um golpe de Estado no Brasil. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a falar. Ele disse que foi constatada a existência de uma organização criminosa para tentar coagir o Poder Judiciário durante o processo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos réus. Durante essa edição do JR, você vai ver o que disseram as defesas e como funcionou o esquema de segurança para esse julgamento inédito de um ex-presidente da República acusado de 5 crimes, inclusive tentativa de golpe de Estado. Criminosos se disfarçam de entregadores de aplicativos para roubar quem confia no serviço. Eles pegam a mercadoria, mas logo depois cancelam a entrega. É muita gente que confia no serviço, né? A pessoa que contratou não consegue mais rastrear a corrida. Uma dessas vítimas perdeu R$35 mil. Foi na Grande São Paulo. Essas imagens mostram o momento em que o motorista coloca no carro materiais de construção, avaliados em R$35 mil. Mas ele nunca entregou a mercadoria. O motorista e uma mulher que estava com ele foram presos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O dono da encomenda não quis gravar a entrevista. Esta outra vítima também já teve uma compra desviada. Como eram muitas caixas, eu tive que solicitar um aplicativo para fazer esse transporte, né, até a empresa. Ele sumiu com o material e eu nunca recebi essa carga. O prejuízo foi de R$3.500. Ele diz que entrou em contato com o aplicativo, mas não recuperou o valor. O aplicativo simplesmente informou que eles não tinham responsabilidade sobre a carga transportada, eles eram apenas uma mediação entre o cliente e o motorista. Os falsos entregadores aceitam a corrida, pegam a mercadoria no local combinado, mas depois cancelam a entrega. A vítima então recebe uma mensagem de cancelamento pelo aplicativo e já não consegue mais rastrear o motorista. Este advogado especialista em direito do consumidor diz que o aplicativo que oferece serviço de entrega tem responsabilidade quando a carga é desviada. O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro nesse tipo de situação, fala que os aplicativos respondem de maneira solidária, independentemente de culpa, por danos causados aos consumidores. A vítima deve reunir provas e, se for necessário, procurar a justiça. A associação que representa as empresas de transporte por aplicativo foi procurada, mas não se manifestou. 2 mulheres e um homem foram presos em Manaus numa operação da Polícia Federal para combater aliciadores das chamadas mulas, que levam drogas para o exterior. A ação foi coordenada pela Delegacia de Campinas, no interior de São Paulo, depois que uma mulher passou mal ao engolir cápsulas de cocaína, isso antes de embarcar para a Europa. 3 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão foram cumpridos em Manaus. As investigações começaram no ano passado, quando uma mulher passou mal ao tentar embarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, depois de ingerir 1 quilo de cocaína em cápsulas. Ela foi socorrida e presa em flagrante. 3 pessoas foram presas na operação de hoje, um homem e 2 mulheres. Todos suspeitos de aliciar viajantes para servirem de mulas. Segundo a Polícia Federal, o grupo recrutava quem aceitasse arriscar a vida, engolindo grande quantidade de cápsulas de droga para levar ao exterior. Além do aliciamento, os agentes apontam que o esquema era financiado por facções criminosas, responsáveis também por toda a logística do tráfico. Geralmente são pessoas mais vulneráveis ali, que condição econômica mais baixa, que se aventuram, né, e acabam sendo aliciadas aí por facções, por organizações criminosas, com o intuito de obter um lucro fácil. O risco de o rompimento de uma cápsula dessas a causar morte ali é altíssimo. Segundo a investigação, as mulas eram cooptadas na região de Manaus e vinham para Campinas, no interior de São Paulo, de onde embarcavam com a droga para a Europa. Desde fevereiro, o aeroporto de Viracopos tem um body scan, aparelho que consegue identificar se o passageiro carrega alguma droga no corpo. Só este ano foram registrados 14 flagrantes de tráfico internacional em Viracopos, com a apreensão de quase 100 quilos de drogas.
16 pessoas foram presas. Primeiro, continuar, né, o trabalho de fiscalização constante, né, principalmente nessa rota. E segundo, tentar identificar e fechar o crime toda, digamos assim, todos os integrantes dessa organização criminosa envolvida. No primeiro dia de julgamento, o relator do caso critica interferências externas e diz que impunidade não é opção. Procurador-geral Paulo Gonet diz que golpe estava em curso e pede condenação dos réus. E ao vivo de Brasília, o que disseram os advogados de defesa, os ministros do STF e como funcionou o esquema de segurança. Você vai ver como age o crime organizado no roubo de caminhões-tanque e até de dutos de combustíveis. E na seleção, o atacante João Pedro é a esperança de gols contra o Chile. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. 8 toneladas de barricadas foram removidas pela Polícia Militar nesta terça-feira durante uma operação contra traficantes no Morro da Mangueira, zona norte do Rio. Mais de 3.500 toneladas desses obstáculos foram retiradas de comunidades do estado este ano. Para dificultar a entrada dos policiais, traficantes incendiaram barricadas. As estruturas foram encontradas em 28 pontos do Morro da Mangueira. Baldes foram usados para apagar o fogo e um maçarico cortou trilhos de ferrovia colocados como obstáculos. Uma retroescavadeira também ajudou na ação. No total, 8 toneladas de barricadas foram removidas. A construção de barreiras é uma tática dos criminosos para controlar a entrada e a saída nos territórios dominados, além de dificultar as operações policiais. Nesse vídeo, suspeitos montam uma barreira no Complexo do Alemão, também na zona norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, mais de 3.500 toneladas de barricadas foram retiradas de comunidades do Rio este ano. Uma operação que custa mais de 11 milhões de reais aos cofres públicos. Com esse valor, dá para abrir um restaurante popular com capacidade para servir até 5.000 refeições por dia. Ou comprar 12 ônibus novos e reforçar a frota do transporte público. Que todo dia tenha patrulhamento nas áreas para evitar que construa barricada. Eu entendo que pensar em retirar com aquisição de equipamentos é apostar que isso vai voltar a acontecer. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Nós vamos a Brasília, onde está hoje a Cristina Lemos. Cris, boa noite. Olá, Camila, boa noite. Boa noite, Edu, e a você que nos acompanha. Foi uma longa terça-feira em que a primeira turma do STF, composta de 5 dos 11 ministros, começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. Além de Bolsonaro, também estão sendo julgados o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Eles são acusados de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. O julgamento começou logo cedo pela manhã e todos os detalhes foram acompanhados pelo nosso colega Clébio Cavagnoli. O primeiro a falar foi o relator, ministro Alexandre de Moraes. No curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir
o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. A defesa dos réus começou pelo advogado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, delator da trama. Ele negou que o militar teria sido coagido a fechar a delação premiada com a Polícia Federal. O acordo é alvo de pedidos de anulação pelos advogados dos outros réus. Eu posso não concordar com o relatório e com o indiciamento do delegado. E, de fato, não concordo. Agora, nem por isso eu posso dizer que ele coagiu o meu cliente ou que ele cometeu uma ilegalidade. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma intervenção quando o advogado de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, citou as críticas às urnas eletrônicas feitas pelo ex-presidente Bolsonaro. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é. Os advogados de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, negaram as acusações. Amanhã serão ouvidas as defesas dos ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, da Casa Civil, Walter Braga Neto, e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo Sérgio Nogueira foi o único réu a acompanhar presencialmente o primeiro dia de julgamento. A expectativa é que os ministros da primeira turma só comecem a votar na semana que vem. É a primeira vez que um ex-presidente da República é julgado pelo Supremo sob a acusação de cometer crimes contra a democracia. Também é a primeira vez que a Corte analisa uma ação penal com militares de alta patente no banco dos réus. Se condenados, eles podem enfrentar ainda um segundo julgamento pelo Superior Tribunal Militar, o que pode resultar na perda de patentes. Os advogados dos réus seguem defendendo, é claro, a inocência de cada um deles. Nos bastidores, admitem que a condenação é dada como certa e já traçam as estratégias para futuros recursos. O discurso oficial é de trabalhar para comprovar a inocência dos acusados, invalidar provas e a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente acompanharam o primeiro dia de julgamento, mas a defesa ficou para amanhã. Sustentações de muita qualidade, muito bem feitas, e num processo que os elementos de prova são muito carentes e a acusação muito frágil. Então, nós acreditamos que, a bom termo e seguindo uma linha estritamente jurídica, essa denúncia é fadada em procedência. Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, o ex-presidente vai acompanhar o julgamento em casa. Amanhã ele não vem, eu disse que ele não está bem, ele não estava bem e eu acho que amanhã ele não vem. Nos bastidores, os advogados dos réus admitem que as alegações da defesa não devem ser acolhidas pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e já definem estratégias para os recursos. A ideia é conseguir diminuir as penas, que somadas podem chegar a mais de 40 anos de prisão. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes do julgamento. Porque agora a gente tem informações para você sobre um incêndio de grandes proporções que atinge há 4 dias Pirenópolis, uma das regiões turísticas mais procuradas de Goiás. E tem explicação, né, Edu? A estiagem, o vento forte e a baixa umidade do ar são fatores que dificultam o combate às chamas. O fogo já consumiu uma área de mata nativa do Cerrado, equivalente a 5.000 campos de futebol. O incêndio começou no sábado e se aproxima do Parque Estadual da Serra dos Pirineus. A queimada está concentrada nessa região da serra que dá acesso a várias cachoeiras. 2 delas tiveram que ser interditadas pelos bombeiros, já que o fogo chegou até as trilhas,
usadas pelos turistas. Hoje a linha está com aproximadamente 17 km já de extensão, então a partir do momento que iniciou, ela já propaga com muita velocidade e muitos locais não tem como a gente realizar o combate direto. Essa época do ano é marcada pelo tempo quente e seco no interior do Brasil. Em Pirenópolis, já são 119 dias sem chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Cerrado concentrou quase 48% dos focos de incêndio do país no mês de agosto. Segundo o Corpo de Bombeiros, os números devem piorar em setembro. Quando a umidade relativa do ar está abaixo de 30%, a velocidade do vento está acima de 30 km por hora e a temperatura ambiente também está acima de 30 graus. Então, esses 3 fatores são os fatores que mais contribuem para a propagação do incêndio. Setembro começou com um calor intenso e novo recorde em Cuiabá. Assunto para a nossa Lidiane Sayuri, que já está aqui conosco. Lid, boa noite. Esse calor segue em Mato Grosso e outros estados? Sim, Camila. Até quinta-feira, a capital mato-grossense pode registrar temperaturas bem altas. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite a você que nos acompanha. Amanhã, o ar seco domina o centro do Brasil. Mantém as temperaturas elevadas e a umidade baixa no interior do Sudeste, do Nordeste e na maior parte do Centro-Oeste. Em Curitiba, chance de nevoeiro pela manhã, faz até 25 graus. Em São Paulo, sol forte e máxima de 29. Em Salvador, chuva a qualquer hora, máxima de 27 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Espírito Santo e leste de Santa Catarina. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no Rio Grande do Sul e na região norte. Amanhã, uma frente fria no sul se une à umidade da Amazônia e provoca pancadas na metade sul do Rio Grande do Sul, com risco de temporais e granizo na fronteira com o Uruguai. No litoral do Nordeste, os ventos do mar causam chuva forte da Bahia ao Rio Grande do Norte. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. Em Vitória, 27. Em Cuiabá, faz até 40 graus. 32 em Belém e até 28 em Natal. Tempo Delivery. A Célia é de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Célia. Quarta e quinta com sol, sem chuva. As máximas ficam ali nos 35 e 36 graus. Na sexta, chega o ar frio e a máxima cai para 27 graus. A Sandra escolheu São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Oi, Sandra. Tempo firme e calor nos próximos dias. Não chove e as máximas ficam entre os 31 e 33 graus. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Edu. Obrigado, Lid. Ainda hoje você vai ver na reportagem especial como combustível roubado gera mais lucro para o crime organizado que o tráfico de cocaína. E a seguir, todos os jogadores convocados estão no Brasil e seleção treina completa pela primeira vez. Os novatos querem mostrar serviço ao técnico Carlo Ancelotti para serem lembrados na convocação para a Copa do Mundo. O Brasileirão está parado, você sabe, mas a seleção se prepara para as últimas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti aproveita os treinamentos, Edu, em Teresópolis, para testar a equipe que vai jogar contra o Chile na quinta-feira. Eu até falar para você comentar a gente, mas vamos chamar o Pedro Ramiro, que entende melhor de futebol. Boa noite, Pedro. A gente já tem a escalação dos titulares? Ainda não. Estamos ansiosos, mas ainda não. Boa noite, Camila. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. É bom a gente ficar de olho na imagem daqueles dois jogadores que vimos agora há pouco, porque eles podem aparecer, O Jean Lucas e também o João Pedro. Amanhã, o Ancelotti vai falar com os jornalistas e vai tentar analisar essa seleção brasileira e divulgar a escalação. Pelos treinos da semana, tem quem aposte que o ataque vai ser Estevão, Rafinha, Gabriel Martinelli e João Pedro, o novo homem-gol do Brasil. Aos 27 anos, Jean Lucas recebeu a oportunidade da vida ao ser chamado por Carlo Ancelotti. É um sonho para todo jogador. Eu venho de Campo Grande. Todo garoto que sonha em ser jogador de futebol sonha em vestir a camisa da seleção brasileira. A convocação é um prêmio pelo esforço da família Oliveira. Meu pai e minha mãe já fizeram de tudo, já venderam roupa, meu pai já vendeu salgado, já fizeram de tudo para
para eu estar realizando meu sonho para ser jogador de futebol. O desafio do jogador do Bahia e dos outros 23 convocados é se manter no time até a Copa do Mundo. Para isso, é bom também saber outro idioma. O técnico é italiano, o auxiliar, inglês. O importante na seleção é que a língua não seja uma barreira. A Comissão Técnica Estrangeira trabalha para ajudar novatos e jogadores experientes a conquistarem mais um sonho: ser campeão do mundo no ano que vem. O atacante João Pedro começou no Fluminense e hoje está no Chelsea. O início no clube inglês foi meteórico. 5 gols em 6 partidas e o título do Mundial de Clubes. Agora, o objetivo dele é voltar a fazer gol no Maracanã, quinta-feira, contra o Chile. Eu tenho a cabeça muito tranquila e sei do meu potencial, do que eu posso fazer dentro de campo. Espero que todo torcedor seja muito feliz com as minhas atuações com a camisa da seleção. E no futebol, o Fortaleza oficializou agora há pouco a demissão do técnico Renato Paiva. O português comandou o time em apenas 10 jogos e conseguiu só uma vitória. O Fortaleza está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Camila, Edu. Boa noite, Pedro. Boa noite. Veja a seguir: drones e cães farejadores reforçam a segurança durante julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. E a gente te mostra também: Donald Trump afirma que Estados Unidos mataram 11 terroristas em um barco com drogas na Venezuela. Já estamos de volta para relembrar daquele costume, sabe, de conversar na porta de casa. Ô, saudade! Mas esse é um hábito que deve estar sendo evitado cada vez mais nas grandes cidades brasileiras. E que pena, né? Porque nada como uma boa prosa frente a frente, não é verdade? Mas, segundo especialistas em segurança, muitas vezes os criminosos agem justamente quando o morador entra ou sai de casa. O casal se aproxima a pé da entrada do condomínio na zona sul de São Paulo. Quando o portão é aberto, os dois são surpreendidos por um assaltante armado. Um segundo criminoso de moto dá apoio. As vítimas tiveram os celulares e pertences roubados. Em Taboão da Serra, região metropolitana, mãe e filha chegam de moto e param em frente de casa. De repente, 2 homens anunciam o roubo. Uma viatura da Polícia Militar tinha passado na rua 1 minuto antes da abordagem. Especialistas em segurança orientam a nunca ficar parado ou conversando em frente ao portão de entrada. Ao se aproximar de casa, é importante prestar atenção se há alguma atividade suspeita no entorno e, se possível, dar uma volta no quarteirão antes de entrar. O roubador ele busca as oportunidades, as janelas. Se ali está difícil, ele vai garimpar e vai buscar um outro local. São medidas de segurança preventiva, mas que ajudam e muito para que as pessoas não sejam vítimas de roubo no entrar e sair das residências. De janeiro a julho foram registrados mais de 1.000 roubos contra pedestres no estado de São Paulo. Os roubos, em geral, passaram de 114 mil, queda de quase 15% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em Belo Horizonte, a vítima de 75 anos já estava cruzando o portão do condomínio quando 2 ladrões chegaram. O idoso cai no chão. Os criminosos fugiram sem levar nada. Esse portão aqui, 2 irmãs minhas já foram assaltadas aqui, inclusive uma apanhou. Ou seja, na mesma família é a 3ª pessoa, fora outras pessoas aqui do prédio também que já foram assaltadas aqui na porta também. Essa modalidade de crime está muito em alta. Entra e saia o mais breve possível da sua moradia. Em Minas Gerais, 7 pessoas foram presas numa operação contra a extorsão em sites de relacionamento. O prejuízo das vítimas pode ter chegado a 15 milhões de reais. Joias, celulares, drogas e uma réplica de arma foram apreendidos em endereços dos investigados. A quadrilha atraía homens pela internet e, depois de ter acesso aos dados pessoais, passava a fazer ameaças. O grupo atuava em Montes Claros, no norte de Minas, mas o maior número de vítimas era do Distrito Federal. Eles foram responsáveis por vitimar mais de 80 pessoas na capital federal e movimentar um prejuízo ilícito de cerca de R$1 milhão. De acordo com a polícia, em 5 anos a quadrilha lesou 250 pessoas, que tiveram um prejuízo que pode chegar a 15 milhões de reais. Nessa gravação, um dos suspeitos ameaça um dos homens.
Não temos mais conversa com você porque a gente está indo até a sua casa. Essas pessoas que procuravam esses serviços eram aterrorizadas por esse grupo criminoso que, se passando por integrantes de uma facção, ameaçava essas pessoas para que pagassem uma taxa denominada de taxa da garota. 3 mulheres suspeitas de fazer parte da quadrilha ainda estão foragidas. A 6ª turma do STJ anulou por 3-2 a condenação da arquiteta Adriana Vilela no caso que ficou conhecido como crime da 113 Sul. O tribunal entendeu que houve cerceamento da defesa porque depoimentos importantes foram apresentados somente no julgamento. O STJ determinou um novo julgamento. Adriana Vilela é acusada de encomendar a morte do pai, o ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da esposa dele, Maria Vilela, e da funcionária da família, Francisca Nascimento. As mortes aconteceram em 2009, na quadra 113 da Asa Sul, em Brasília. Um motorista de 26 anos foi preso em flagrante depois de uma perseguição policial numa rodovia a 80 quilômetros de Curitiba. Este homem levava 1 tonelada de maconha numa caminhonete. Ao avistar uma viatura na praça de pedágio, o motorista da caminhonete deu marcha ré e tentou fugir em alta velocidade. Agentes da Polícia Rodoviária Federal deram início à perseguição que se estendeu por 5 quilômetros. O motorista do veículo, com placas do Paraguai, entrou numa área rural e tentou fugir a pé, mas foi preso em flagrante. O motorista saiu de Foz do Iguaçu e levaria a droga para Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Paraná é uma das rotas do tráfico de drogas. No primeiro semestre, foram apreendidas 200 toneladas de entorpecentes nas rodovias que cortam o estado. Algumas apreensões são feitas durante fiscalizações de rotina. Outras terminam em perseguição. E nesses casos, a polícia segue um protocolo para não pôr em risco a segurança dos motoristas que trafegam pela estrada. A abordagem é sempre feita na melhor oportunidade. E em muitos desses casos tem êxito, além de apreender a droga, o ilícito também, o criminoso ele é preso. Saíram novos números da economia brasileira, que cresceu 0,4% no segundo trimestre desse ano. Alcançou ainda assim o maior nível da série histórica desde 1996. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto movimentou 3 trilhões e 200 bilhões de reais, mas o resultado indica uma desaceleração em relação ao primeiro trimestre do ano, quando o PIB avançou 1,3%. Bem, esse desempenho do segundo trimestre foi puxado pelo setor de serviços, com 0,6%, e depois pela indústria, com 0,5%. A agropecuária teve queda, 0,1% nesse período. E agora nós vamos voltar a Brasília com Cristina Lemos, que conta pra gente como foi a segurança, o esquema especial de segurança nesse primeiro dia de julgamento aí no STF. Cris. Edu, durante todo o dia, segurança reforçada dentro e também nos arredores do Supremo, com uso de drones, cães farejadores, detetores de metal, restrições de acesso. Mas eu lembro que não houve manifestação popular ou protesto, pelo menos aqui na Praça dos Três Poderes, onde nós estamos neste momento. Plantão policial também mantido lá no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 500 jornalistas do Brasil e de outros países formaram filas para entrar no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Judiciária reforçou a segurança do STF, com apoio das polícias legislativa e militar do Distrito Federal. Cães farejadores ajudaram na varredura dos anexos do tribunal. Durante o dia e a noite, drones com câmeras térmicas que identificam pessoas pelo calor do corpo registram todas as movimentações. Grades de segurança isolam a Praça dos Três Poderes para evitar manifestações violentas. O acesso à região é controlado pela Polícia Militar do Distrito Federal, que também monitora o trânsito nas vias próximas. As equipes de segurança do Supremo fazem checagens diárias nas residências dos ministros da Corte. Um grupo de policiais permanece 24 horas no prédio do tribunal, que conta com detectores de metais para controlar o acesso. O julgamento ainda recebe o apoio logístico montado na esplanada dos ministérios para o desfile do dia 7 de setembro, com revistas de pessoas em situações suspeitas. No condomínio onde Jair Bolsonaro mora, em Brasília, a segurança também foi reforçada por policiais militares.
E no primeiro dia de julgamento, a Federação PP e União Brasil decidiram pedir a saída dos cargos de todos os filiados. Todos os que estão no governo devem deixar os seus cargos. E no Congresso, a oposição resolveu reforçar os esforços para a votação da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. O anúncio da saída do governo foi feito pelos presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, senador Ciro Nogueira. 2 ministros já foram comunicados que têm até o fim do mês para deixar a esplanada. A decisão atinge os ministros do Esporte, André Fufuca, e do Turismo, Celso Sabino. O desembarque acontece no primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Deputados de oposição agora articulam para colocar o projeto da anistia em votação. Eles alegam que não há provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquilo que eles insistem em chamar de processo, eu chamo de farsa processual, o processo penal, o direito penal, não pode ser usado para fazer politicagem, muito menos para fazer perseguição política. Já os governistas pedem a condenação de Jair Bolsonaro. Se alguém atentou contra a democracia, contra a soberania, contra as nossas instituições, tinha um plano de matar pessoas que venceram nas urnas pelo povo, o que nós esperamos é que a justiça puna rigorosamente quem cometeu esses crimes. Em São Paulo, o presidente Lula defendeu a presunção de inocência e pediu que a justiça seja feita. Eu espero aí, tem que seja feita justiça, sabe, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. É só isso que eu desejo, para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas da verdade. Numa rede social, o PL, partido de Bolsonaro, publicou: hoje assistiremos à maior perseguição política da história do Brasil. Já o senador Flávio Bolsonaro escreveu: as perseguições são injustas e o julgamento de Bolsonaro não passa de uma covardia. O julgamento será retomado amanhã às 9 horas da manhã com as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cris. Morreu hoje em São Paulo o jornalista Mino Carta. O presidente Lula compareceu ao velório. Familiares e amigos se despediram do jornalista. Nascido na Itália, Mino Carta chegou ao Brasil com 13 anos de idade, pouco depois da Segunda Guerra. Ainda adolescente, escreveu seus primeiros artigos. Mais tarde, ajudou a criar revistas como Veja e Isto É. Na década de 90, fundou a Carta Capital. Ele era um jornalista intransigente com qualquer violação das boas regras do jornalismo. Foi um dos maiores jornalistas brasileiros, né? Pela trajetória dele. O presidente Lula veio de Brasília para o velório. Lembrou da resistência de Mino Carta à censura durante o regime militar e destacou a importância dele para o jornalismo brasileiro. Veja no Brasil se tem alguém que chega perto do Mino Carta do ponto de vista de criar. Ele é inegavelmente o melhor jornalista brasileiro de todo o século XX. Mino Carta tinha 91 anos de idade e lutava contra problemas de saúde com idas e vindas do hospital. A causa da morte não foi divulgada. Nesta entrevista, Mino Carta definiu em poucas palavras o que para ele era ser jornalista. Tenho muito apreço pela notícia. Agora, acho que o jornalismo implica um senso de responsabilidade profundo. Sem ele não dá para ser jornalista. Já passa de 1.400 o número de mortos no terremoto que atingiu o Afeganistão. A região atingida pelo abalo na fronteira com o Paquistão é montanhosa, de difícil acesso. Segundo o Talibã, mais de 5.000 casas desabaram. Muitas pessoas ainda podem estar presas sob os escombros. Os hospitais estão lotados. A União Europeia e a ONU já destinaram mais de 30 milhões de reais em ajuda humanitária ao Afeganistão. Um deslizamento de terra matou pelo menos 1.000 pessoas no Sudão, no norte da África. A chuva forte destruiu uma vila inteira. O grupo que governa a região pediu apoio às Nações Unidas e agências internacionais para recolher os corpos das vítimas.
E olha essa, a polícia de Portugal vai investigar um homem que ofereceu recompensa pela cabeça de um brasileiro. Proposta absurda nas redes sociais que gerou revolta dentro e fora do país. No vídeo, o homem de nacionalidade portuguesa segura uma nota de 500 euros, o equivalente a mais de R$3.100. É a recompensa que ele oferece. A cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que me trouxer cortada rente no pescoço, eu pago 500 euros por cada cabeça. O homem ainda xinga os zucas, uma maneira preconceituosa de se referir a brasileiros. Para esculhambar os zucas, essa raça maldita. A publicação foi apagada horas depois, mas a denúncia está com o Ministério Público e será investigada pela polícia. Queremos deixar claro que a pessoa envolvida nos vídeos que tem circulado já não faz parte da nossa equipe, informou a padaria onde ele trabalhava. Os crimes de ódio têm se tornado cada vez mais comuns em Portugal. Segundo a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, o aumento desse tipo de crime foi de 200% nos últimos 5 anos aqui em Portugal. Não é legal e eu acho que a polícia tem que sim investigar e punir, né, de acordo com a lei portuguesa, se possível. O homem não foi encontrado para explicar a postagem. O presidente Donald Trump criticou hoje a decisão da Justiça americana que considerou ilegal a maioria das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Em um anúncio no Salão Oval, Donald Trump afirmou que o governo vai recorrer amanhã à Suprema Corte para pedir que a decisão sobre o caso seja acelerada e que, sem os tributos, os Estados Unidos vão enfrentar sérios problemas. Em entrevista a um podcast, o republicano acusou o Brasil, a China e a Índia de matarem os Estados Unidos com as altas taxas que aplicam. Trump também anunciou que pretende mandar a Guarda Nacional para Chicago, assim como fez aqui em Washington. Segundo ele, a capital está segura agora. O presidente sugeriu que espera um pedido de ajuda do governador de Illinois, que é democrata. Mas o presidente americano reforçou que o governo federal pode intervir. E um juiz dos Estados Unidos decidiu que o Google terá que compartilhar seus dados de busca com outras empresas. Essa medida busca reduzir o poder da empresa nas pesquisas online e dar espaço aos concorrentes. Segundo o juiz, o Google pode continuar usando o navegador de internet Chrome e o sistema de celular Android, mas fica proibido de fechar contratos que impeçam outras opções aos usuários. A empresa informou que vai recorrer da decisão. Outras Big Techs podem ser impactadas. O presidente Donald Trump também afirmou hoje que os Estados Unidos atiraram contra um barco da Venezuela que transportava drogas no sul do Caribe. Segundo Trump, 11 terroristas morreram. Trump declarou na Casa Branca que a embarcação cheia de drogas foi abatida nesta terça-feira. É a primeira ação americana na região desde que a Marinha enviou navios de guerra ao Caribe para combater o narcotráfico. A declaração vem um dia depois do presidente venezuelano dizer que a ação militar dos Estados Unidos na região é injustificável e que essa é a maior ameaça que o continente já viu em 100 anos. Em los últimos 100 anos. Já o governo da Colômbia considerou desproporcional a presença militar dos Estados Unidos nas águas do Caribe. 40 mil reservistas se apresentaram hoje ao Exército de Israel. O governo planeja uma operação na maior cidade da faixa de Gaza. Foi a segunda maior convocação desde o início da guerra em outubro de 2023. Já iniciamos a operação terrestre em Gaza. Estamos entrando em lugares onde nunca fomos antes, disse Eyal Zamir, chefe das Forças Armadas. O premier Benjamin Netanyahu afirmou que Israel vive o estágio decisivo do conflito. O plano é dominar a cidade de Gaza, considerada o último refúgio do Hamas. O exército israelense pediu para os moradores se deslocarem para o sul do território. De acordo com estimativas mais recentes, 100 mil palestinos já deixaram a região, onde vivem cerca de 1 milhão de habitantes.
Além de enfrentar o grupo terrorista, militares israelenses planejam resgatar 48 reféns. 20 ainda estariam vivos. Hoje, o exército informou a morte de Hazem Avni Naim, do setor de inteligência do Hamas. Ele manteve 3 reféns em cativeiro na faixa de Gaza. Emily Damari, Romi Gonen e Naamah Levi foram libertadas neste ano durante um acordo de cessar-fogo. Rússia e China assinaram um acordo para a construção de um gasoduto que vai aumentar o fornecimento de gás natural para o território chinês. O gás vai partir da Sibéria e seguirá pela Mongólia antes de chegar à China. O acordo foi fechado hoje em Pequim durante encontro entre os presidentes da Rússia, China e Mongólia. O contrato tem duração de 30 anos. Na prática, a China vai assumir o lugar da Europa, que deixou de receber gás russo por causa da guerra na Ucrânia. Uma onça pintada foi flagrada num momento de descanso em uma unidade de conservação da Mata Atlântica, em São Paulo. O animal tem cerca de 15 anos, é um macho. Segundo a Fundação Florestal, o comportamento registrado aí, que a gente acompanha, é típico de marcação de território. A espécie é o maior felino do continente americano e está ameaçada de extinção no Brasil. O local da gravação não foi divulgado por questão de segurança. 7 pessoas foram presas, suspeitas de enganar clientes de agências de viagens em São Paulo. Segundo a investigação, o grupo cobrava uma suposta taxa de reserva e embolsava o dinheiro. Os suspeitos devem responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Brasil registrou o menor número de queimadas no mês de agosto. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 18.451 focos foram registrados. O número representa queda de 61% em relação à média para o mês. Mato Grosso foi o estado com o maior número de queimadas. 3 pessoas foram presas, suspeitas de extorsão no Rio de Janeiro, entre elas um policial civil e um ex-funcionário da Prefeitura de Queimados, Baixada Fluminense. Segundo as investigações, eles ameaçavam as vítimas e extorquiam dinheiro de comerciantes e taxistas. Vamos agora para o Pará, onde servidores e empresários foram alvo de uma operação que investiga o desvio de quase 200 milhões de reais de recursos da saúde e da educação. 5 pessoas foram presas, 18 sofreram busca e apreensão e 6 servidores foram afastados nas cidades de Belém e de Marituba, na região metropolitana. Entre os presos está Fabrício Buarque Correia, chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Pará. A secretária de Educação de Marituba, Ana Cláudia Duarte Lopes, foi afastada do cargo. Não conseguimos contato com as defesas. De acordo com a investigação, os desvios chegam a quase 200 milhões de reais em recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do Fundo Nacional de Saúde. Maços de dinheiro, joias, relógios e carros de luxo foram apreendidos. Informações da Polícia Federal apontam que os contratos eram firmados entre empresas de fachada, por meio de licitações fraudulentas. A partir do momento que o pagamento ele era realizado, eram feitos saques imediatamente em grandes valores. E esses valores eles eram repassados para servidores públicos e agentes públicos, que não tinham uma justa causa para receber esses valores. Os policiais estiveram na Assembleia Legislativa do Pará e na Secretaria Municipal de Educação de Marituba. Em nota, a Alepa afirmou que o fato é isolado e não se refere à instituição. A Secretaria de Educação de Marituba disse que colabora com as investigações. Uma mulher cadeirante afirma que foi constrangida pela tripulação de uma companhia aérea num voo de Brasília a São Paulo. O desembarque dela e do marido só foi permitido com a presença da Polícia Federal na aeronave. Nossa cadeira ainda não chegou. Todo mundo desembarcou, até a tripulação. Só ficou um comissário. O desabafo foi publicado nas redes sociais. Luciana tem distrofia muscular congênita, usa cadeira de rodas motorizada e aparelho de ventilação mecânica. Ela conta que o avião estava para decolar, quando a tripulação exigiu que ela desligasse o respirador ou mudasse de assento. Toda essa confusão começa com o questionamento da tripulação, que desconhecia completamente o meu equipamento e me expõe para todos os outros passageiros, me colocando como uma pessoa perigosa, pelo fato de usar
o equipamento. A tripulação ficou incomodada quando o meu esposo questionou, olha, a aeronave está em movimento, como é que eu vou fazer a mudança dela? Ao pousar em São Paulo, o casal notou a demora para desembarcar. 2 horas e 10 minutos até que a gente verificou que a Polícia Federal tinha chegado e era uma saída compulsória da aeronave. O passageiro com necessidade de assistência especial tem direito a atendimento prioritário. A Agência Nacional de Aviação Civil tem uma resolução específica que estabelece regras para garantir apoio durante as viagens aéreas. Nós vemos aqui diversos desrespeitos à legislação, a princípios que embasam o nosso país, e acessibilidade e respeito não são favores, né? São direitos garantidos por lei. A companhia aérea disse que pediu apoio da Polícia Federal por causa do comportamento indisciplinado do acompanhante da passageira e que o casal foi avisado de que o desembarque ocorreria após a chegada da PF, motivo do tempo de espera. A Polícia Federal disse que ouviu todos os envolvidos. Entre janeiro e julho, foram registradas 530 queixas sobre falta de atendimento prioritário e ineficiência dos serviços para pessoas com necessidades especiais no transporte aéreo. É quase o mesmo número de reclamações de todo o ano passado. A cadeira é uma continuação do meu corpo. Eu preciso dela para poder viver. E me negar isso é me negar o direito de viver. O setor de combustível é atualmente muito mais lucrativo para o crime organizado do que o tráfico de cocaína. Em um ano, gerou 61 bilhões de reais. Quem diria, hein? Na reportagem especial de hoje, você vai ver como quadrilhas atacam caminhões-tanque e até dutos que levam combustíveis. Ações bem planejadas e perigosas. Os alvos são dutos que levam petróleo e derivados a distribuidoras, postos e aeroportos. Uma rota mapeada por quadrilhas interessadas em desviar combustíveis altamente lucrativos. Só no primeiro semestre deste ano, foram 17 furtos no país. Há risco de vazamento, há risco para o meio ambiente. Uma perfuração indevida e fora de controle pode gerar um incêndio, pode também gerar uma explosão. Boa parte das tubulações é subterrânea e passa por locais públicos. Criminosos escavam cerca de 2 metros para chegar aos dutos. Depois da perfuração, técnica conhecida como trepanação, são instaladas válvulas. Em seguida, mangueiras levam o líquido até o caminhão, que faz a distribuição clandestina. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados mais críticos. Verificamos que os próprios donos de postos de gasolina, eles eram, muitas das vezes, autores da perfuração. As fraudes operacionais, como roubo e furto de combustíveis, provocam um prejuízo fiscal estimado em 15 bilhões de reais por ano. Os criminosos tiram proveito da logística. Para chegar aos postos, o caminho é longo. São 8.500 quilômetros de dutos como este. A distância é equivalente a uma viagem de ida e volta de Florianópolis, em Santa Catarina, até Manaus, no Amazonas. O furto de combustível pode provocar desabastecimento. Isso já aconteceu no maior aeroporto do país. Na ocasião, foi identificado desvio de querosene num duto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Por segurança, as empresas deixaram de encher o tanque dos aviões por um dia. Querosene furtado é usado para abastecer aeronaves de facções criminosas. É um mercado em expansão. A venda ilegal de combustíveis já se tornou mais rentável do que o tráfico de cocaína, segundo um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Todos os anos, 13 bilhões de litros são vendidos ilegalmente. Cerca de 1.000 postos estariam nas mãos do crime organizado. Para tentar coibir as perfurações, empresas investem em mais segurança. Nós temos equipes de vigilância e de monitoramento nas faixas de duto, que trabalham 24 horas por dia. Até no máximo 1h30 é o tempo médio de atendimento a uma ocorrência identificada aqui pelo Centro de Controle. Caminhões-tanque também são atacados pelas quadrilhas. Em São Paulo, foram 24 roubos e furtos entre janeiro e junho deste ano. Metade das cargas estava avaliada em até R$400 mil. Por outro lado, motoristas cooptados usam ferramentas improvisadas para criar compartimentos secretos e reter 10% do combustível. Tudo é feito com a finalidade de oferir lucros maiores e burlar o fisco. A gasolina desviada é vendida livremente em ruas da periferia. Esta ação foi flagrada pelo Jornal da Record em Guarulhos. Caminhoneiros oferecem o combustível por preços muito baixos. Não existe milagre nessa questão do preço do combustível. A disputa é muito grande, mas é disputa por 20 centavos, 30 centavos. Não pode ter 80 centavos de diferença num litro de combustível. No norte do Brasil, criminosos atacam embarcações para garantir o abastecimento em garimpos ilegais. O Ministério da Justiça trabalha para impedir a ação de facções em um dos setores mais importantes da economia. O prejuízo é grande para a sociedade brasileira, em primeiro lugar, para aquele que investe no setor, que tem muitas vezes que concorrer com a criminalidade, e, por outro lado, o consumidor. Essa edição fica por aqui, mas à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode conferir as reportagens de hoje, além da nossa versão em podcast, no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com Paulo, o Apóstolo, e logo depois de Reis, tem Cine Record especial com o filme Antes de Dormir. Não perca e boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.